Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Gostaria de dizer que é motivo de alegria, mais uma vez, estar junto dos irmãos para aprendermos algo da parte de Deus para as nossas vidas. Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1 a seguir. Todos acharam, amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia também é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amém? Feche seus olhos, vamos estar fazendo uma oração. Deus, nosso Pai, nós te pedimos a direção nesta noite, ó Pai. Pedimos que Tu venha abrir os nossos corações, o nosso entendimento, que possamos sair daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos no poder da Tua santa palavra. Amém. Tome seus assentos, meus irmãos. Meus amados, essa passagem a qual nós lemos é uma passagem bastante conhecida. Creio que muitas vezes nós já escutamos em algumas cerimônias de casamento, em algumas cerimônias de bodas, onde é celebrado o amor entre um homem e uma mulher. No entanto, o ponto de vista que eu quero trazer para nós meditarmos essa noite é o ponto de vista de Paulo, ao escrever essa passagem à igreja de Corinto. E para isso nós vamos tentar entender rapidamente o contexto que envolve essa carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, ela foi plantada por Paulo na parte final da sua segunda viagem missionária. Paulo, acompanhado de Silas, Timóteo e posteriormente também de Lucas, passou por algumas cidades, entre elas Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas. Depois de Atenas, Paulo então vai para Corinto, a cerca de 80 quilômetros de Atenas. Corinto era uma cidade muito importante daquela região, capital de uma província grega chamada Acaia, uma cidade privilegiada geograficamente, uma cidade muito bem localizada, banhada por dois importantes mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Ali na cidade de Corinto também ficava um importante porto, o Porto de Sancreia, aonde todos os dias chegavam mercadorias e pessoas vindo de vários lugares para permanecer
ali em Corinto, como também para as cidades ao redor, as cidades vizinhas. Era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, mas também uma cidade onde a imoralidade imperava. Naquela cidade ficava o templo onde se adorava a Afrodite, segundo os gregos, a deusa do amor. E ali naquela cidade se ofereciam cultos pagãos a esses ídolos, aos seus ídolos, onde a prostituição, a imoralidade, era algo que muitas vezes fazia parte da liturgia desses cultos pagãos. Paulo, então, analisando o contexto, a cultura daquela cidade, ele observa ali em Corinto, estrategicamente, alguns pontos que ali poderia plantar uma igreja. Um ponto importante que Paulo observou é que era uma cidade muito bem localizada, onde tinha um grande fluxo de pessoas todos os dias. Paulo entende que plantando uma igreja ali naquela cidade, o evangelho tinha grandes possibilidades de avançar também às cidades vizinhas, por conta das pessoas que ali passavam diariamente. Um outro ponto que Paulo observa é o ponto da imoralidade e do paganismo. Paulo sabe que somente o evangelho puro e verdadeiro é capaz de transformar a mente, o coração, a cultura de um povo que vive segundo as práticas deste mundo, que vive na imoralidade, no paganismo, que vive somente para satisfazer os seus próprios desejos. Então Paulo, ele planta a igreja de Corinto. Foi uma igreja que lhe deu bastante trabalho. Paulo permaneceu ali cerca de 18 meses, ou 1 ano e meio. E após passar esse período ali em Corinto, Paulo ele se desloca e vai até a cidade de Éfeso. Já estando há algum tempo Paulo em Éfeso, ele recebe notícias da igreja de Corinto e fica sabendo de alguns problemas que estava havendo no meio da igreja de Corinto. E a falta de amor era um desses problemas que havia entre eles. Pois se nós observarmos, quando Paulo escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele elogia no começo da carta pelo amor que tinham entre eles. No entanto, a carta aos Coríntios, nós não vemos Paulo fazendo menção ao amor que eles tinham. Paulo faz menção aos dons que haviam naquela igreja. Mas nós não encontramos Paulo elogiando aquele povo pelo amor. Então isso nos faz crer que a falta do amor também era um problema no meio daquela igreja. Então, é neste contexto que Paulo escreve o capítulo a qual nós lemos, que está inserida na primeira carta aos Coríntios. Paulo escreve essa carta a fim de corrigir os problemas daquela igreja. Ao longo desta carta, Paulo vem buscando trazer as soluções para esses problemas da igreja de Corinto. E no capítulo 13, onde se trata de amor, ele não só traz esse assunto como de suma importância para a vida da igreja, mas também ele coloca o amor sendo superior aos dons. Paulo deixa bem claro, neste versículo, a superioridade deste capítulo, a superioridade do amor. Mas nós falamos em amor, falamos em amar ao próximo, mas será, de fato, o que é esse amor que Paulo está falando, o que ele está relatando aqui neste capítulo de número 13? Meus amados, uma palavra que parece tão fácil significada, a palavra amor, parece ser tão fácil de compreender, mas se nós formos analisar, é uma palavra que é interpretada de vários pontos de vista diferentes. E nós vamos ver rapidamente alguns dos sentidos da palavra amor. Primeiro sentido, primeiro ponto de vista, é o ponto sentimental, ligado a alguma emoção. Se nós pesquisarmos em alguns dicionários, um dos primeiros significados da palavra amor está ligado diretamente ao que nós sentimos. Um sentimento que nos leva a fazer o bem a alguma outra pessoa. Meus amados, muitas vezes quando se fala em amor ao próximo, nós logo pensamos em alguma pessoa que está próxima de nós literalmente, alguma pessoa que está no nosso círculo social, provavelmente pessoas que escolhemos para fazer parte de nossa vida, ou que nós conhecemos por algum outro motivo, mas logo nos entrosamos, logo nos damos bem com essa pessoa. Se analisarmos deste ponto de vista,
é muito fácil, é relativamente fácil dizermos que amamos ao próximo, quando essa pessoa está muito próxima de nós, está perto de nós. Se nós analisarmos assim, é tão fácil dizer que amamos alguém. Um outro ponto de vista do amor é o ponto de vista do romantismo. Quantas vezes nós encontramos em livros, em filmes românticos, lindas histórias de amor que quando nós vimos, pensamos, agora sim eu entendi o que é amor. As definições de amor foram atualizadas. Nós nos emocionamos, choramos, principalmente as mulheres que gostam desse tipo de filme e ainda por cima depois ficam comparando o marido com esses personagens das histórias de amor. Mas enfim, meus amados, é claro que nós devemos ser românticos com as nossas esposas e as nossas esposas com os maridos. Mas o amor que Paulo está aqui se referindo ainda não é este amor. Um terceiro ponto de vista é o ponto de vista como o mundo vê o amor. Hoje aí fora, nós vemos as pessoas tentando destruir o sentido da palavra amor. Usam essa palavra para tentar justificar tantas coisas que vão contrário à palavra do próprio Deus. Você já deve ter escutado uma música que diz em sua letra, eu não estou condenando a música, dizendo que a música é um lixo, eu só estou pegando como um exemplo, que ela diz, consideramos justa toda forma de amor. Será mesmo, meus amados? Será que podemos usar a palavra amor para justificar uma aventura extraconjugal? A palavra amor para justificar um adultério? Será que podemos usar a palavra amor para tolerar a prática do homossexualismo? Não estou falando que nós não devemos amar uma pessoa por ela ser homossexual. Estamos se referindo à tolerância ao homossexualismo. Ou até mesmo usar a palavra amor para justificar um crime passional. Uma pessoa que comete um crime, um homicídio em nome do amor. Será que nós podemos usar essa palavra para justificar isso? A questão é que muitas vezes nós distorcemos o real sentido de alguma palavra para usarmos em benefício próprio. Mas este amor a qual Paulo está se referindo é o amor ágape, o amor que o próprio Cristo nos amou, o amor mais puro, sincero e verdadeiro. E é sobre a luz deste amor que nós vamos aprender da palavra de Deus nessa noite. Amém? Versículos 1, 2 e 3 que nós lemos nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Meus amados, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que possuía diversos dons dados por Deus. Dons que eram para ser usados em pró do corpo de Cristo, em pró da igreja. No entanto, o que estava havendo entre eles era uma divisão, algo que era para servir para unir os membros do corpo de Cristo, por conta da maturidade daquela igreja, por conta da imaturidade, daquela igreja, dos membros que lá haviam, estava causando divisão. Alguns se achando superiores aos demais por conta de alguns dons que obtinham, e outros se achando inferiores por não obterem do mesmo dom. Se nós analisarmos Paulo, ele insere este capítulo falando do amor entre dois capítulos onde fala sobre dons. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto que muito mais vale o amor do que esses dons pelo qual eles estavam se orgulhando. Paulo, nesses 3 primeiros versículos, ele lista 5 dons que, no entendimento daquela igreja, quem possuía esses dons eram considerados crentes de primeira categoria, crentes de primeiro escalão.
que eram os que mais tinham moral com Deus, quem possuía esses dons. Eram esses dons de língua, dom de profecia, dom do conhecimento ou do saber, dom da fé e dom da contribuição. Paulo lista esses dons considerados maiores e começa a desconstruir a ideia que aquele povo tinha sobre esses dons. E eu aqui não estou falando contra os dons. E não é o que Paulo estava fazendo também. Os dons são dados por Deus a nós. O que Paulo estava querendo dizer é que sem o amor, os dons nada valem. Que, na verdade, o amor que habita em mim e em você é o que faz que esses dons sejam usados da maneira em que agrada a Deus. No verso 1, Paulo nos diz que se não for o amor, que se nós confiarmos somente nos dons que obtemos, nós podemos acabar ofendendo as pessoas. Nós podemos estar sendo inconvenientes, sendo chato, abusados. Isso pela falta do amor. Quando Paulo utiliza da expressão o bronze que soa ou símbolo que retine, é uma linguagem bem específica à cultura e o contexto daquele povo de Corinto. Eram instrumentos que eram usados para anunciar cultos pagãos, aonde esses instrumentos emitiam sons que entravam pelo ouvido e ficavam martelando na cabeça. Era um som chato que incomodava, tirava o sossego, tirava a paz. Meus amados, quando nós formos usar os dons que nós temos, que vêm de Deus, que sejamos amorosos. Que quando nós formos evangelizar, falar do amor de Deus a alguém, que sejamos amorosos. Quando formos corrigir um irmão, tenhamos amor. Que quando nós formos servir na igreja de alguma maneira, que também tenhamos amor. Porque ainda que profetizarmos, que tenhamos profundo conhecimento sobre a palavra, ou que a nossa fé seja capaz de transpor os montes, que se não tivermos amor o suficiente para entender que tudo isso também é para a edificação do nosso próximo, também é para a edificação do nosso irmão, que talvez ainda seja fraco na fé, que não tenha tanto conhecimento, se não entendermos isso, nada seremos. É o que Paulo nos diz no verso 2, de nada nos adiantará. E no verso 3, meus amados, ele ainda diz que se nós tivermos a capacidade de vender tudo quanto possuímos e repartirmos aos pobres, ou tenhamos a coragem de entregarmos a nós mesmos como sacrifício, se não for pela motivação correta, se não for movido pelo amor do Cristo vivo que habita em nós, isso de nada nos adiantará. E trazendo para o nosso contexto, para os nossos dias atuais, meus amados, que eu não venha me achar melhor do que ninguém por hoje estar vindo aqui tendo o privilégio de ministrar aos irmãos, que nós não venhamos nos achar maior que ninguém por fazermos partes do conjunto, que não venhamos nos achar maior que ninguém por termos atividades na igreja, mas que nós tenhamos amor o suficiente para entregarmos tudo isso em prol do corpo de Cristo, que possamos reconhecer que tudo é para a glória do Pai. Meus amados, até aqui Paulo vem falando sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Agora, a partir do versículo de número 4, Paulo ele começa a falar das virtudes, das características do amor. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Meus amados, a palavra paciência, no grego nós encontramos como hupmon, que tem como significado basicamente a pessoa ter paciência em meio às circunstâncias adversas, paciente com as coisas. No entanto, a palavra que Paulo está usando aqui também vem do grego, só que é a palavra macrotúmia, que significa ser paciente com pessoas. Paulo está dizendo que o amor nos faz ter paciência com as pessoas. O amor nos faz ser gentil
com os nossos irmãos, nos faz tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. O amor nos une aos nossos irmãos, nos faz oferecer a outra face quando nós somos atingidos, nos faz reagir com o bem a alguém que nos fez o mal. Porque o amor é bondoso, o amor é paciente. Mas o porquê de Paulo estar usando dessa expressão nessa carta aos Coríntios? Vejamos no capítulo 1 de Coríntios, versículo 10 e 11, Paulo diz assim: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Fui informado de alguns membros da casa de Cloé que há brigas entre vocês. Então, Paulo aborda esse assunto nessa carta, sabendo que já não havia mais paciência entre o povo de Corinto, sabendo que não havia tolerância, não havia diálogo. E a solução para isso, Paulo nos diz, a solução é o amor, porque o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele nos faz sentir alegria no sucesso dos outros. Nos deixa felizes pela conquista do nosso irmão. O amor não nos faz sentir inveja, mas nos faz sorrir com aqueles que sorriem. O amor, ele nos esvazia de toda a vaidade, de toda a soberba. O amor derruba por terra todo o nosso orgulho. Faz nós reconhecermos que não somos nada e que tudo o que temos é por meio da sua graça e do seu amor. Amém? Versículo de número 5. A primeira parte diz: o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Paulo aqui nos ensina que quando nós temos o amor, nós não se preocupamos somente com os nossos interesses, mas que nós venhamos também nos atentar aos que padecem, às necessidades do nosso próximo. Que nós não venhamos nos preocupar somente com o que vamos comer ou o que vamos beber, mas também se o nosso irmão terá o que comer na próxima refeição. Na igreja de Corinto, o que estava acontecendo era que no dia da Santa Ceia, os membros tinham o costume de levarem alimentos, bebidas, para compartilharem em comunhão. No entanto, esta comunhão não existia entre eles. O que estava havendo era uma separação entre ricos e pobres. Aqueles que levavam algo para compartilhar ficavam isolados dos demais, que não tinham nem como levar para si mesmos. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que o amor é totalmente o oposto disso. Paulo nos diz que aquele que tem condições, traga e coma junto com aquele que padece de fome. Que aquele que tem hoje condições de vestir as melhores roupas, venha e vista também o seu irmão. Porque se nós temos hoje condições, não é porque nós somos melhores, nem porque nós somos merecedores, mas é porque Ele nos abençoou. Tudo que temos vem dele. Que possamos cada dia mais partilhar, nos preocupar com as necessidades dos nossos irmãos, que não venhamos nos importar somente com nós mesmos. A segunda parte do verso 5 diz: o amor não se irrita ou exaspera, não se ressente do mal. Meus irmãos, aqui são 2 pontos bastante desafiadores para nós como seres humanos. Quantos de nós aqui pode dizer que nunca se irritou com algo ou que nunca ficou indignado? Quantas vezes isso acontece com a gente? Nós nos irritamos com algo e muitas vezes tentamos colocar a culpa pela nossa irritação em alguém ou em algo. Tentamos botar a culpa nas situações,
no nosso DNA, no nosso temperamento forte. Nós sabemos que isso acontece algumas vezes na nossa vida. E isso acontece porque nós somos ainda falhos, somos pecadores. O amor, ele não se ressente do mal. Meus irmãos, quantos de nós às vezes somos tão sensíveis, a ponto de ninguém poder nos falar nada, ninguém poder puxar as nossas orelhas, nos corrigir, que nós ficamos cheios de mimimi, ficamos tristes, ficamos caídos. Muitas vezes nós achamos que devemos ser tratados como um ovo, com todo o cuidado, porque é muito sensível e qualquer coisinha pode se quebrar. Quem vem do mercado carregando uma bandeja de ovo sabe o cuidado que tem que ter com uma bandeja de ovos. A mulher já entrega logo para o marido, porque se quebra a culpa é dele. E depois vai ficar falando uma semana do ovo que se quebrou. Mas, enfim, o que Paulo nos ensina é que o remédio, a solução para quando nós nos irritamos ou quando ficamos sensíveis, a solução, o remédio, é o amor. O amor não se irrita, não se exaspera. O amor não se ressente do mal, não guarda mágoas, rancores. Que nós possamos nos esvaziar cada dia mais de nós mesmos e sermos cheios deste amor. Versículo de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Meus irmãos, qual é a nossa reação quando nós nos deparamos com uma injustiça? Será que nós nos aborrecemos somente quando a injustiça é feita contra nós? Ou será que nós também nos aborrecemos quando somos favorecidos pela injustiça? Eu vou citar aqui um exemplo bem prático, bem claro. Você que entende ou gosta de futebol e acompanha algum time e torce para que esse time ganhe. E acontece alguma injustiça durante o jogo com esse seu time, e ele é prejudicado de alguma maneira, tomando um gol que na verdade não era para ser validado, um gol irregular. Mas por conta de um erro do juiz, esse gol é validado. Qual é o nosso sentimento? Provavelmente nós ficaríamos indignados. Nós ficaríamos estarrecidos. Mas e quando nós estamos do outro lado da situação? Quando nós formos favorecidos pela injustiça? Quando o gol irregular é a favor do nosso time? Será que nós temos o mesmo sentimento? Será que nós também ficamos indignados pela injustiça? Será que quando nós recebemos o troco a mais no mercado, o nosso sentimento é o mesmo de quando nós recebemos a menos? O que Paulo nos ensina é que, independente da situação, se somos prejudicados ou favorecidos, o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra, se regozija na verdade. Amém? O versículo de número 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus amados, o amor tudo sofre. Muitas vezes nós passamos por alguns sofrimentos ao longo de nossa caminhada. Ao longo de nossa caminhada nós temos que muitas vezes abrir mão de algumas coisas que gostamos, ainda que isso nos traga algum sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento ele não serve somente para a nossa própria edificação, mas também para a edificação do nosso próximo, do nosso irmão. Que os nossos sofrimentos também sirvam de escola, de aprendizado ao nosso irmão. O amor tudo crê. Ainda que às vezes nós nos encontramos em situações que aos nossos olhos parecem não existir solução, o amor, ele ainda crê. Ele nos faz em momento algum hesitarmos e deixarmos de confiar no nosso Deus. Que nós tenhamos perseverança, que nós tenhamos paciência, que possamos esperar em Deus, pois o amor tudo espera, o amor tudo suporta.
Meus amados, para nós irmos para a parte final da mensagem, Paulo, ele dividiu este capítulo de número 13, essa orientação à igreja de Corinto, em 3 partes. Ele começa falando sobre o amor ser superior aos dons. Depois ele fala sobre as características e virtudes do amor. E ele encerra falando sobre a eternidade do amor e nos revela o porquê que o amor é superior aos dons. Versículo 8, 9 e 10, vamos ler. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Meus amados, Paulo aqui traz 3 importantes dons considerados pela igreja de Corinto. E Paulo mostra que o amor é superior aos dons pelo fato de o amor ser eterno. O amor jamais acaba. No entanto, os dons cessarão. Quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós formos morar junto com Ele no céu, para que nós precisaríamos de profecias? Nós não vamos precisar de línguas estranhas no céu, pois todos nós vamos falar em uma só língua, cantando em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todo o conhecimento que nós achamos que temos é comparado a nada quando nós tivermos o conhecimento completo da parte de Deus. Quando nós conhecermos também assim como nós somos conhecidos por Ele. Mas por que que o amor é eterno? Por que que o amor jamais acaba? Porque no céu nós estaremos face a face com este amor a qual Paulo vem nos relatando. Ele, o Deus, nosso Pai, é o próprio amor. E nós vamos habitar em amor com Ele para todo o sempre. Versículo de número 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como sou conhecido. Paulo, aqui ele faz um comparativo da nossa passagem aqui nessa terra até o grande dia em que iremos morar com ele, como a vida de um menino que um dia se torna homem. Que aqui nessa terra nós ainda somos imaturos, que nós não temos o completo conhecimento, a nossa visão é limitada, o nosso saber é falho. E Paulo utiliza desse exemplo como num espelho, e nós temos que levar em consideração o contexto daquela época, em que os espelhos não eram como os espelhos que nós temos hoje em dia. Quando alguém ia à frente do espelho, não enxergava com nitidez como hoje. Os espelhos não refletiam exatamente o que era. Era uma imagem obscurecida, uma imagem distorcida, embaçada. E é isso que Paulo está falando. Que assim como um menino que só entende as coisas de homem quando deixa de ser menino, assim nós vamos entender quando sermos corpos glorificados. Nosso entendimento, a nossa visão deixará de ser limitada. E Paulo encerra no versículo de número 13, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior deles é o amor. Jesus, ele já diz: assim serão conhecidos os meus discípulos, não pelos dons, não pelo cargo que ocupamos na igreja, não pelas nossas obras, pelo que fizemos, mas pelo amor uns pelos outros. Ele nos deixou um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E, meus amados,
Isso só é possível quando nós reconhecemos que não somos capazes de cumprir esse mandamento sozinhos. Quando nós reconhecemos que somos totalmente dependendo de Cristo, que é o próprio amor, que veio a este mundo na maior prova de amor já existente. Por nós que não merecíamos, entregou a sua vida para salvar a mim e a você. Todo o evangelho não se resume naquilo que eu e você fizemos, mas sim naquilo que somente Ele já fez por nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, nos dê forças para cada dia mais sermos cheios deste amor. Amém? Eu entrego essas palavras no nome de Jesus. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, que ele está fazendo uma oração. Deus, quero te agradecer por essa oportunidade, ó Pai. A tua palavra foi ministrada, que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, vivificados pelo teu Santo Espírito. Que possamos sair daqui, ó Deus, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos contigo. Que a tua palavra entre nas nossas vidas, trazendo transformação, ó Deus, trazendo mudança de vida. Nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Irmão Edson.